1951 e o governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas aí no seu último governo até seu suicídio, né? Então, nas fases do populismo, nós temos 5 presidentes, né? Quem são eles, né? Dutra, Vargas, que são os que nós iremos falar hoje, Juscelino Kubitschek, que a gente pode simplesmente falar JK, Jânio Quadros e João Goulart. Esses são os governos populistas daqui para frente. Então, a gente tinha um Estado Novo com Getúlio Vargas, né? Essa transição aí do Estado Novo para uma democracia burguesa. Vamos entender por que burguesa, né? Saía de ser um capitalismo ditatorial e estatizante que dificultava as ações das multinacionais, porque o governo de Vargas era um governo nacionalista. Primeiro espaço na construção de uma estrutura capitalista tecnológica, industrial e financeira. Dutra vai abrir o Brasil para o capital internacional, né? Então, porque o Brasil é um aliado dos Estados Unidos na Guerra Fria, pressionado a abrir-se às multinacionais e às ações dos capitais estrangeiros. Então, no governo de Dutra, há essa abertura ao capital internacional, né? Então, esse é Eurico Gaspar Dutra, é muito bom a gente visualizar, né, pessoa. Seu governo vivenciou as tensões e os problemas que marcaram o desenvolvimento da Guerra Fria, até porque em 1945 acaba a guerra, a Segunda Guerra, e o mundo está em Guerra Fria, né? Então, internamente, ele convoca uma Assembleia Constituinte. Na economia, abriu o mercado brasileiro aos investimentos estrangeiros e assim a dívida externa voltou a crescer. Por que houve aí uma convocação da Assembleia Constituinte? Porque a Constituinte anterior era do Estado Novo, era uma Constituinte ditatorial, né? Então, a gente tem aí, na política, os conservadores, que são os grandes empresários, latifúndios, alta classe média e parte dos militares. Por isso, é um governo por uma burguesia financeira, né? Tem o capitalismo liberal, a não intervenção do Estado na economia, né? Não é um nacionalismo, aberturas multinacionais, aliança com os Estados Unidos, porque temos uma guerra fria, cada país tem que se posicionar, sem reformas sociais ou direitos. Rejeitavam reformas econômicas profundas e defendiam a eliminação de direitos trabalhistas. Então, o Brasil é governado aí pelos esses grandes empresários, visando apenas seus investimentos no capital aí e com capital internacional. Mas, como eu falei, tem uma Constituição sendo elaborada aí, que é de 1946. Os poderes são divididos agora: executivo, legislativo, judiciário. Os alfabetizados maiores de 18 anos votam. Tem a liberdade de expressão, né, o fim da pena de morte que havia lá no governo passado. Direitos trabalhistas e direitos de greve mantido, conquistado no governo de Vargas. Autonomia aos estados, eleições de governadores, prefeitos e vereadores, né? Então, apesar de liberal e garantir direitos importantes, não permitiu a cassação do Partido Comunista Brasileiro em 47. Foi mutilada pelos... isso são os atos institucionais de ditadura militar, né? Então, o Partido Comunista ele vai ser aí extinto em algum momento da nossa história aí. Externamente, tem uma aliança com os Estados Unidos, o bloco capitalista, política interna conservadora, né, e repressiva, tem intervenção nos sindicatos, como havia também no governo de Vargas. Aqui o Partido Comunista é posto na ilegalidade, então os comunistas, o outro lado da Guerra Fria, né, que é a influência da União Soviética, então o comunismo aí, quem é comunista, é ilegal. Protestos eram considerados agitações comunistas, né? Então, a gente tem uma volta de Vargas mais tarde, né? A partir de 51, ele concorre às eleições e ele volta sendo eleito pelo povo, nessa chapa aí, né? PTB, PSP. O Brasil está em crise econômica, a entrada de recursos estrangeiros faz com que a inflação cresça, né?
E aí, a crise política é em relação a greves e pressões de oposicionistas. Tem o nacionalismo de Vargas volta e um liberalismo aí com empresários ligados aos Estados Unidos, setor das Forças Armadas, que despolta esse período de guerra, e dos meios de comunicação. Nesse período, há uma outra empresa estatal sendo aí programada para ser inaugurada, que é a Petrobras. Com essa campanha aí, o petróleo é nosso. Mas o que acontece aí daí para frente, né? Conservadores e progressistas pressionam. A gente tem um governo nacionalista. O governo Dutra vinha aliando-se com os Estados Unidos, então as multinacionais e os conservadores liberais, isso é no governo de Dutra. Vargas, nacionalista e populista, encontrou o país aberto às multinacionais e aos capitais estrangeiros, mas ele não aceita. Então, a campanha O Petróleo é Nosso dava um tom nacionalista a um Estado que se tornou liberal. Então, a gente tem uma intervenção no Estado na economia, né? Isso é a política de Vargas desde a primeira era lá, né? Aí ele cria a Petrobras em 1953, esse é o nacionalismo econômico, né? Capital misto, a maioria das ações de poder do governo e o monopólio da extração das refinarias até hoje, isso acontece. A distribuição ficaria a cargo de capitais privados, isso acontece até hoje. Criou também a Eletrobras, criada para o Estado regulamentar e ampliar o serviço de energia elétrica em 51. Mas, com a continuidade do seu governo, né? Essa pressão externa para ele não ter mais essa economia nacionalista, vai gerar aí um fato em 5 de agosto de 1954, que é o atentado da Rua Toneleiros. O atentado tinha como alvo Carlos Lacerda, líder do partido UDN, inimigo declarado de Getúlio Vargas. Lacerda levou um tiro no pé, mas o major Rubem Vaz Florentino foi assassinado. Então, as investigações responsabilizaram Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas. Então, provavelmente, a pessoa teria que matar Lacerda, né? E não aconteceu isso. Matou o major e feriu Lacerda. E Lacerda, como era o inimigo declarado de Getúlio Vargas, as investigações apontam para o chefe da guarda pessoal de Vargas. Aí vem a pergunta, né? Vargas sabia ou não desse atentado, né? Então, Carlos Lacerda, esse é o nome dele completo, Carlos Frederico Werneck de Lacerda, foi um jornalista e político brasileiro, membro da UDN, a União Democrática Nacional. Ele foi vereador, deputado federal e governador do estado da Guanabara. Ele era a principal voz de oposição de Getúlio Vargas. Foi o pivô do atentado que teria precipitado o suicídio de Getúlio Vargas em 24 de agosto de 54. Ao lado tem aí a foto de Carlos Lacerda, né? Então, no 5 de agosto, Carlos Lacerda foi alvo de um atentado na Rua Toneleiros, em Copacabana. Lacerda escapou com vida do atentado, né? Levou um tiro de raspão no pé. Aí ele está sendo acudido aí pelos guardas. Morreu o major Rubem Vaz. E aí o processo investigativo levaria ao mandante do crime, Gregório Fortunato. Gregório é esta pessoa que está aqui ao lado de Getúlio Vargas, né? Então, Gregório Fortunato era o chefe da guarda pessoal de Vargas. Contratou um pistoleiro profissional para matar Carlos Lacerda. E deu errado, né? Esse atentado deu errado. O que vai acontecer mais aí, né? No dia 9 de agosto, deputados udenistas da UDN pedem a renúncia de Vargas, porque aí cria uma crise política nesse momento aí, né? Dia 11 de agosto, o vice Café Filho articula com Lacerda a renúncia de Vargas. 22 de agosto, oficiais da aeronáutica exigem o afastamento de Getúlio. O homem que morreu era major da aeronáutica, então a aeronáutica toma a frente também das investigações e exige o afastamento de Getúlio da presidência. Dia 23 de agosto, Getúlio participa de uma reunião ministerial em que é aconselhado a se licenciar da presidência, né? Todos os seus ministros
lá no Palácio do Catete, aconselha ele a se licenciar aí da presidência do Brasil. E os próximos episódios é no dia 24, às 3h30 da manhã, Vargas reúne-se com parentes e ministros. No dia 24 de agosto, às 4h45, sai o comunicado oficial do pedido de licença de Vargas. Mas essa não eram as intenções reais dele, né? Então, às 8h da manhã, ele se mata aí com um tiro no peito no seu quarto, no próprio Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, sede do governo federal, né? E aí começa o que a gente chama de a não intervenção militar nesse momento, né? Porque em 54, como a aeronáutica tem adesão aí dos militares em geral, exército e marinha, a gente poderia dizer que nesse momento o Brasil poderia ter um golpe militar, né? Visto que tem aí uma crise política muito grande, mas isso não aconteceu por causa desta atitude de Vargas, né? Esses são os jornais, as capas dos jornais da época, né? E ele falava isso, né? Só morto sairei do catete. E ele cumpriu aí, ele se suicida. E começa aí a comoção no país todo, né? Muito pouco tempo, as ruas da cidade do Rio de Janeiro estavam completamente lotadas de pessoas. E pessoas revoltadas, né? Porque ele era tão querido e ele cometeu esse ato aí, né? Então a multidão queima caminhões, os caminhões dos jornais de oposição. Aqueles jornais também que Lacerda participava, né? Foi invadido, teve um atentado aí com eles também, né? Então, o velório leva às ruas uma multidão. Aqui a gente tem uma multidão em volta aí do caixão dele aí no meio, né? E aqui a multidão acompanha o cortejo até o aeroporto do Rio de Janeiro. Ele foi ser enterrado na sua terra, no Rio Grande do Sul, né? E Café Filho, no dia 24 de agosto de 54, assume a presidência até o dia 8 de novembro de 55, né? Ele nomeia Eduardo Gomes, ministro da Aeronáutica, e Juarez Távora, ministro da Guerra, né? E aqui uma pequena parte da sua carta-testamento, né? Ele deixa uma carta-testamento. Na íntegra, vocês podem procurar aí na internet, na íntegra. E aí ele tem aí a última frase que ficou aí emblemática para sua história, né? Ele diz que serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade. Saio da vida para entrar na história. E foi o que aconteceu, né? E com essa atitude dele, ele evita aí um golpe militar que já estava sendo ensaiado aí por esses alto escalão das Forças Armadas no Brasil, né? E logo em seguida teremos outras eleições e quem será eleito é Juscelino Kubitschek. Mas isso é para uma próxima aula. Até a próxima aula.